Vamos lá, galerinha, dando continuidade então. A gente vai falar aqui de novas práticas econômicas que surgem com essa nova classe social do comércio, a burguesia. E dessa etapa, que é uma etapa já do capitalismo, que é o capitalismo comercial. A gente conhece essa etapa como mercantilismo. Vamos entender o que foi o mercantilismo, o que é, né? O mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa entre o século XV e vai até o século XVIII. Né? Até o final do século XVIII, quando a gente tem uma outra etapa que é a industrialização, e aí é o capitalismo industrial que toma a cena, mas a gente vai falar disso em outro momento. Vamos voltar aqui ao mercantilismo. Então o mercantilismo ele foi marcado por uma forte intervenção do Estado na economia. E este era o conjunto de ideias econômicas que se considerava a riqueza dos Estados. Então, aqui, o mercantilismo queria causar um Estado forte. Então, para um Estado ser forte, ele tem que ser rico. E aí, o Estado, para ser rico, ele tem que intervir na economia. E aí, o que vai bater de frente, mais à frente, com uma outra ideia, que é o liberalismo. O liberalismo prega a não intervenção do Estado na economia. O mercantilismo não, já prega que o Estado deve intervir na economia e considera a riqueza do Estado baseado na quantidade que ele teria de capital guardado no seu cofre, de dinheiro guardado, ou seja, de metais preciosos guardados em seu cofre. Então, para sustentar, né, os funcionários que cuidavam da administração do reino, que foi criado durante o processo de centralização monárquica, de formação dos estados nacionais, né, para pagar as tropas que o rei tinha agora a seu serviço, proteger o território e manter o luxo que ele vivia da corte, era necessário dinheiro. Então, como é que ele conseguia dinheiro? Então, a solução encontrada foi por muitas monarquias europeias para enriquecer o reino, foi adotar os conjuntos de prática do mercantilismo, que é uma prática econômica que vai do século XV ao XVI, formado pela intervenção do Estado na economia. E aí, o mercantilismo tinha alguns princípios. Vamos ver quais princípios eram esses aí para ser considerado. Metalismo ou bulionismo. É uma prática de juntar o máximo de metais preciosos aos quais representava a riqueza do país. Então, a riqueza de um reino ela era medida pela quantidade de metais nobres que você possuía, que o reino possuía. Por essa razão, muitos governos evitavam a saída de ouro e de prata do cofre. Então, eles tinham que estar ali, muito rico. Então, tinha que juntar muito ouro, muita prata, esses metais preciosos. Tá? Outra questão é a balança comercial favorável. Essa aqui, ó, que era deixar de exportar mais do que importar. Desta maneira, entraria mais moeda do que sairia. Por exemplo, para eu ter dinheiro, eu tenho que economizar mais do que eu gasto. Se eu gastar mais do que eu ganho, eu sempre vou estar devendo. Não é? Então, que era a ideia da balança comercial? Os governos criaram medida de protecionismo alfandegário. Então, o que eles queriam incentivar? Que o país vendesse mais os produtos que ele produzia do que comprar produtos importados. Né? E reduzir a entrada do reino de importações. Então, aumentando a exportação. Então, isso era uma balança comercial favorável ou positiva. O que é uma balança comercial favorável ou positiva? Quando você vende mais do que compra de outros países. Isso é até hoje, porque quando a gente vai comprar alguma coisa na internet ou fora de outro país, a gente tem que pagar taxa, tem que pagar imposto. Por quê? Porque se for mais barato comprar em outro país do que comprar aqui, a gente não vai querer comprar nada aqui. E aí a gente, quando compra em outro, a gente deixa de investir na economia nacional. É falho. Por isso que a gente paga taxa, por isso que quando você viaja, compra outras coisas, chega no aeroporto, tem que pagar taxa por esses produtos que você comprou. Tá? Então essa é a balança comercial favorável, que é uma prática que é utilizada até hoje. Vamos lá. Estímulo à manufatura locais. Um processo de industrialização muito remoto. Né? O que é isso? O governo estimulava o desenvolvimento, né, de indústria nos seus territórios, de criação de pequenas manufaturas, pequenas indústrias, não indústria como a gente conhece hoje, uma indústria mais manufatureira, que as pessoas faziam as coisas à mão. Então, a indústria, né, que pegava matéria-prima, gêneros agrícolas e tornava em bens manufaturados. Então,
O estímulo à manufatura locais. O governo estimulava a produção de bens manufaturados, como tecido, ferramentas, e esses produtos abasteciam o mercado interno e podiam ser exportados, rendendo mais moedas, mais metais preciosos à coroa. Tá? Por último, o protecionismo alfandegário, que eu falei para vocês, os reis criavam impostos e taxas para evitar o máximo a entrada de produtos vindos do exterior, a fim de estimular a indústria nacional e evitar a saída de moeda do país. Além disso, galera, dessas práticas que a gente está falando aqui, o interesse por riquezas e produtos de alto valor no mercado europeu estimulava a circulação de moeda de ouro e de prata, como especiarias, pedras preciosas, metais preciosos. Eles estimulavam os governos a organizar expedições para explorar os mares. E esse vai ser o motivo das grandes navegações. Conquistar colônias fora da Europa, a burguesia, que era grande aliada dos reis no processo de centralização monárquica, também vai ser grande aliada no processo de expansão marítima, querendo assumir o controle de novas rotas comerciais criadas aí nas viagens do Oceano Atlântico. Deixa eu só mostrar uma imagem para vocês de uma balança comercial favorável para vocês entenderem mais. Uma balança comercial equilibrada. Você importa e exporta da mesma quantidade. Balança comercial desfavorável. Você importa mais, ou seja, compra mais do que você vende. Uma balança comercial favorável. Quando você exporta mais, vende mais do que você compra. Então, um estado forte no mercantilismo é esse, que vende muito mais, e aí entra dinheiro e compra muito pouco, evitando a saída de metais preciosos. Tá? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui nas ideias mercantilistas. Então, vamos entender agora as rotas comerciais. Observem aí. A gente está vendo aqui, Europa, África e Ásia. A América ainda nesse momento não se conhecia, não se sabia dela. Então, ainda não era desconhecido para os europeus. Tá? Então, o que se fazia? Existia uma ligação comercial entre a Europa e o Oriente Médio, que é essa região aqui da Ásia, tá? A Arábia, o Oriente Médio. Então, e uma ligação que vinha de longa data, desde a antiguidade, desde o Império Macedônico, lá do século IV. E aí foram estabelecidos caminhos terrestres que ligavam centros comerciais chineses, da China, vinha um caminho terrestre da China, chegava na Índia, ligava a Índia, a Pérsia, até aqui a beira do Mar Mediterrâneo. Então, tinham caminhos terrestres que ligavam centros comerciais chineses, a colônia grega de Bizâncio, Constantinopla, na Europa. Então, com os romanos, o comércio e a comunicação com o Oriente se expandiu, se conectou também. E aí se expandiu para onde? Para a África também. E aí se criaram uma rede terrestre marítima até o Mar Mediterrâneo. E aí chegava aqui uma rede terrestre entre a África, entre a Ásia. E aí esses caminhos marítimos e terrestres entre os três continentes faziam parte do que a gente conhecia como a famosa Rota da Seda. Os contatos comerciais com o Oriente eram reduzidos durante os primeiros séculos da Idade Média. E aí foram revigorados a partir do século XI. Durante a Idade Média, isso aqui se enfraqueceu. Esse comércio enfraqueceu. Mas no século XI, com a baixa Idade Média, e aí o crescimento das cidades do comércio, voltou a se fortalecer essas rotas comerciais aqui. A famosa Rota da Seda. E aí os produtos orientais mais cobiçados, que os europeus queriam, eram as especiarias. O que são as especiarias? Tempero, gente. Tempero. Pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscada, o que a gente usa para temperar as coisas. A mãe vai temperar a carne, coloca sal, uma pimentinha, ali uma páprica, esses temperos. Aí vai fazer um doce, colocar na canela, o cravo. Eles eram muito cobiçados e eram caros, então iam buscar muito tempero nessa região aqui. Por quê? Por que tempero valia tanto? Para pensar, galera. Hoje a gente tem uma geladeira. Eu vou lá no mercado, compro carne, compro não sei o que, coloco na geladeira e aí a geladeira ajuda a conservar. Se eu coloco no freezer, a carne, por exemplo, ela fica conservada, congelada, tudo descongelado. E aí a gente consegue conservar assim. Nessa época não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Então,
Esses temperos eles ajudavam a conservar os alimentos, assim como eles ajudavam a dar sabor aos alimentos. Por quê? Porque os alimentos sem tempero trouxe ficar ruim, né? Tem que ter gosto. Então o tempero dava gosto, então por isso era muito cobiçado. Porque era usado para dar sabor aos alimentos e para conservar esses alimentos. Quando a mãe faz um doce lá, um doce de abóbora, coloca cravo, canela, uma canjica, cravo, canela. Por quê? Para dar sabor e para conservar esse alimento doce. Tá? Além deles serem utilizados na fabricação de remédio também. Então os europeus, além de buscar esses temperos, eles buscavam a fabricação de remédio. Também buscavam pedras preciosas, tintas e tecidos, né? A seda, que era muito utilizado, um tecido nobre, até hoje tapete, que eram os tapetes persas, produzido na região da Pérsia, que até hoje é caríssimo, né? O açúcar. Por quê? O açúcar era fabricado aqui. O açúcar, inclusive, num primeiro momento, era tratado como medicamento, produzido na Ásia, porque que a gente vai ver mais para frente. Por que vão produzir açúcar aqui no Brasil? Por conta do clima. Esse clima nessa região aqui da Ásia, muito parecido com o clima que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que dá para plantar cana-de-açúcar. Por exemplo, no Canadá, por conta do frio, eles utilizam muito açúcar de beterraba. Não é a mesma qualidade do açúcar de cana. Então, eles utilizavam açúcar também. Então, tudo isso era muito... tinha um alto valor para ele. Então, no século XII, os principais agentes desse comércio, nas montanhas, né, dos desertos da Ásia, porque essa região aqui é uma região deserta, né, a região deserta da Ásia, eram os mercadores muçulmanos. Depois que chegavam os portos aqui no Mar Mediterrâneo, que fazia todo esse comércio, a ligação entre as montanhas que passavam aqui e os desertos, eram os mercadores muçulmanos. Lembra lá os comércios caravaneiros, né, nas caravanas aqui no deserto. Quando chegavam no Mar Mediterrâneo, os produtos eram revendidos para comerciantes europeus, que eram cristãos. Principalmente as primeiras cidades a florescer o comércio, que era o quê? Gênova e Veneza, cidades italianas. Então, eles pegavam esses produtos, revendiam na Europa com preços elevados. Então, as especiarias e os produtos vindos do Oriente, eles eram caros. E os italianos lucravam muito com o controle da rota marítima aqui no Mar Mediterrâneo, que ligava a Ásia e ligava a Europa aos centros comerciais da África e da Ásia, trazendo as especiarias. Então, essas duas cidades floresciam. E os outros reinos? Os outros reinos não lucravam tanto porque não tinham aí o controle das rotas comerciais. Tá? Então, a gente está vendo aí. Vamos continuar. Então, os comerciantes de Gênova e Veneza tinham conquistado o caminho terrestres, conhecido até a Índia, e por isso, para o restante, achar novas rotas vindouras tinha que significar enfrentar o perigo do mar, porque as rotas comerciais no Mediterrâneo já estavam dominadas. E aí eles tinham que cair no Oceano Atlântico e contornar a costa africana para poder chegar. Deixa eu mostrar para você. A solução encontrada com eles vai ser isso aqui, ó. Vim contornar toda a costa africana para chegar aqui. Só que teria que enfrentar o perigo dos oceanos, né? O Oceano Atlântico, para a população daquela época, era como para nós é o espaço hoje. Inexplorado, algo que a gente não sabe como que é. Pois eles acreditavam que o mundo era plano. Né? Até hoje, aí voltando aí uma questão, né? Tem gente que acredita até hoje que o mundo é plano, né? Para você ver. Você acreditava lá no século XI, hoje tem pessoas que acreditam nisso. Mas vamos voltar aqui. Pois eles acreditavam que o mundo era plano e que em algum lugar viria um grande abismo, que se o navio fosse até aquela borda ia cair e ia embora naquele abismo. Né? Além disso, várias partes do oceano eles acreditavam que existiam monstros esperando para devorar embarcações. Então eles tinham muito medo. Aí tem mais dos mapas produzidos naquela época mostrando imensos monstros marinhos, né, que eles temiam. Inclusive os mapas na Europa passam a ser representados no meio, esses monstros passam a ser representados nos mapas, né? Um tamanho grande que valorizava o ideal a história, né? Se tal lugar tem um monstro. Então, com isso a gente percebe que os mapas, antigamente, eles não eram apenas resultado do trabalho de pessoas especializadas, cartógrafo, mas sim daquele que contava história, né, economicamente, a sua história. Então, os mapas eram muito precários também, se sabia muito pouco, né, do que a gente sabe hoje. Mas vamos voltar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa videoaula e vou continuar na próxima.